Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje na carta de Paulo aos Éfesos. Efésios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. É um texto um pouco longo, mas preste atenção, muita atenção nas palavras. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida abundante com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Eu quero repetir isso. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da sua riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que lindo texto, não é verdade, meus irmãos? Bom, eu quero contextualizar um pouco. Paulo, ao contrário das outras cartas, pelo que parece, essa carta ele não escreveu ela em prisão. Ele teve 2 ou 3 visitas ali na grande cidade em Efésios e na primeira visita ele passou de forma bem rápida e fez ali um discipulado implantando a igreja, mas depois ele voltou e ficou um tempo maior, e pelo que parece foi durante esse tempo. E a carta de Efésios, ela representa, dentro das cartas paulinas, e eu já falei isso, mas creio que sempre é pertinente nós fixarmos e lembrarmos daquilo que realmente importa com relação aos estudos bíblicos. As cartas de Paulo, as cartas paulinas, a palavra fala que se toda a Bíblia se perdesse, a palavra fala não, os teólogos, a maioria dos teólogos concordam que se todas a Bíblia se perdesse, as cartas paulinas, elas serviriam de instrução, exortação, também para trazer conhecimento das boas novas e direção a toda a igreja, daquilo que serve para caminhar para o céu. Mas dentro dessas cartas paulinas, a carta de Efésios em si, ela é uma expressão de louvor e ela tem, praticamente tudo que nós precisamos aprender com relação ao Evangelho. Não tudo, mas entende o que eu quero dizer? Que como se fosse a mais completa, porque não uma completa a outra, não há como dizer que uma é mais completa. Então essa é a carta de Efésios. E quando nós vamos estudar a palavra, irmãos, eu, por exemplo, quando vou fazer os meus devocionais e o Senhor traz uma palavra para mim, sempre eu leio um parágrafo, eu faço um exercício de ler 1, 2 capítulos por dia, algumas leituras, vamos dizer, um pouco aleatórias, mas no sentido de de trazer a palavra para vocês, é sempre dividido em um parágrafo. Um parágrafo ele contém um assunto específico, no outro parágrafo você percebe que muda o assunto. Então, para ter uma profundidade, nós vamos ali para dentro daquele parágrafo. E ele trouxe hoje 2 parágrafos, um falando sobre a desobediência e outro falando sobre a obediência a Cristo. E eu quero separar com vocês dessa forma por trilho da nossa mensagem. Vamos lá. Diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, de muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo os comandantes do poder do mundo invisível. Irmãos, está falando aqui, logicamente, dos gentios. Efésios era uma igreja fora de Israel, na Grécia Antiga. E isso se refere a nós também. Mas, no contexto geral, está se falando justamente de quem não conhece Jesus Cristo. Logicamente, era vamos dizer, direcionado a esse povo, mas é direcionado a nós e aos que não conhecem. E o que as pessoas não sabem é que Satanás ele comanda um mundo invisível. Nós não conseguimos ver. E por isso que a fé, como ele relata em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós devemos andar por fé, não por vista.
Porque se nós formos andar por vista, irmãos, nós acabamos obedecendo a esse aqui, ao comandante do mundo invisível. Ele é invisível, nós não conseguimos perceber com os olhos carnais. E quando nós já estávamos mortos, Paulo traz essa informação que quando nós estávamos mortos da nossa natureza pecaminosa, o nosso comandante, o nosso general de guerra era o diabo. É isso que ele está falando. Ele está falando que nós somos impulsionados pelo diabo a obedecer justamente à nossa carne e aos desejos que o mundo oferece. Fala, ó, ele é o espírito no coração dos que se recusam a obedecer. E agora, pelo conhecimento da verdade, isso se torna muito pior. Por quê? O Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 11 ou 12, eu não me lembro agora, que quando o Filho do Homem vem e limpa a casa, os espíritos que estavam ali saem pelo deserto. Mas eles voltando e achando a casa limpa, eles acham 7 espíritos. E o Senhor fala que a condição daquele se torna pior ainda. Então o que nós devemos fazer? Como o próprio Efésios 5,18 fala, encher-nos do Espírito Santo. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. É o que ele está falando, éramos da natureza merecedores da ira de Deus. Alguns homens tiveram essa visão anteriormente a Paulo ter escrito, como por exemplo, José do Egito. Eu gosto de citar o exemplo de José, meus irmãos, porque assim, o diabo, nós resistimos, mas há uma ocasião em que fugir se torna sábio. Nós agora sabemos, meus irmãos, que ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Em algumas versões trazem até os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são justamente os filhos do diabo, meus irmãos, os que andam em mentira. Logicamente, não estou dizendo que não vamos pecar, por exemplo, como nós vimos Pedro na ministração anterior pecando, com mentira e com algumas coisas, mas mesmo se mantendo perto de Jesus. E José do Egito, ali em Gênesis capítulo 39, fala assim, sucedeu que certo dia veio ele na casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Ninguém das casas se achava presente. Satanás, meus irmãos, sempre vai vir nos tentar quando nós estivermos sozinhos. É sempre quando nós estivermos naquele momento de solidão. Entende por que o Senhor nos leva no deserto? É justamente para um treinamento, a qual nós aprenderemos a confiar para derrotar o nosso verdadeiro inimigo. Então é sempre quando nós estivermos sozinhos que Satanás será se aproximar. Olha o que ele vai fazer. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo, porém deixando as vestes da mão dela. Aqui está falando da história da mulher de Potifar. Ela seduzia José diariamente. E perceba que José já tinha, ele já tinha passado como sido atirado no poço, vinha de um período de sofrimento muito grande, meus irmãos. Vindo de um período de sofrimento porque recebeu uma promessa do pai, porque os irmãos dele invejavam porque ele recebeu uma túnica diferente, colorida do pai. Atiraram ele no poço, venderam ele como escravo e agora ele estava servindo como escravo na casa de Potifar. Há muito tempo talvez sem tocar em uma mulher, há muito tempo talvez sem ter uma experiência, e eu falo aqui uma experiência de relação sexual. Irmãos, o Senhor quer que nós nos deleitemos. O sexo é uma bênção. O sexo foi feito para nosso deleite. Porém, deve haver a sabedoria de saber com quem exatamente o Senhor quer que nós nos relacionemos. Se Ele tem propósito com nossa vida, tudo, e aprenda uma coisa, em todas as áreas da sua vida, Ele vai te ensinar a fugir do diabo e a depender exclusivamente dele. Tudo mesmo. Ele vai ensinar a cada pessoa a qual foi chamada ao seu propósito a isso. Olha, agora perceba, ela agarrou ele pelas vestes. José, fala assim, ele porém deixando as vestes na mão dela, saiu. Ele fugiu dela, irmãos. Ele fez a atitude correta, porque a carne nós fugimos, do diabo nós resistimos, mas a carne nós fogimos. Mas ele deixou ela chegar muito perto, a ponto dela pegar na mão. E foi justamente as vestes que ficou na mão dele que incriminou ele, justamente ao marido dela, fazendo com que ele fosse preso de forma inocente.
Então, nem tudo aquilo que nós vemos é o que aparenta ser. Perceba a cilada de Satanás que agiu no mundo invisível, sabe? Querendo prender José, porque José te carregava uma promessa, carregava sonhos que veio do Senhor. E eu quero te dizer, meu irmão, cada sonho, cada vontade, cada querer, cada operar do teu coração é um sonho de Deus depositado no seu coração. Eu quero repetir, sabe, o seu propósito é um sonho que o Senhor teve no céu e depositou dentro do teu coração. E é por isso que você tem sofrido muito. É por isso que nós sofremos muito. É por isso que nós somos presos. É por isso que nós somos colocados em solidão. É por isso que nós somos colocados à prova. Jesus, meus irmãos, antes de exercer o ministério, passou pelo deserto sozinho, teve fome, a palavra fala. Mateus capítulo 4, o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espírito, deserto, diabo. Espírito, deserto, diabo. Espírito, deserto e diabo. E a primeira coisa que o diabo fala para Jesus é se és filho de Deus. Mas no capítulo 3, a pomba desceu do céu, na frente de todos, de João Batista, uma multidão a qual João Batista batizava. E uma voz ouviu-se falar do céu. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente. E a voz, toda poderosa, como de trovão, dizendo: este é o meu Filho, a quem muito me agrada. E Satanás sempre vai atacar justamente naquilo a qual é o nosso propósito. Mas também ele vai chegar quando nós estamos sozinhos e estamos fracos. Então é importante dizer que ele é o Espírito do coração dos que se recusam a obedecer. Agora, vamos para o texto que vem a seguir, que é justamente aquele que nós queremos. Fala assim, ó: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida justamente com Cristo. Irmão, a nossa vida, João 15:5 fala que Jesus fala assim para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos entender isso, porque toda vez que nós nos afastamos dele, a nossa alma vai ficar como um deserto, vai ficar seca. E aí nós temos a decisão de lutar pelos nossos sonhos, mesmo em meio à dificuldade em oração, ou se entregar às tentações que Satanás tem. Mas a vida, ela só está junta com Cristo. Ele fala, ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Só junto com Cristo e aos propósitos dele nós teremos vida. Ele fala, é pela graça que você é salvo. Isso não é pertinente nem eu falar, porque vocês já sabem que tudo é dádiva do céu. Nós não merecemos, Paulo fala isso. Tudo que nós fizermos, não podemos retribuir ao Senhor. Mas nós precisamos ler aqui os versículos 8, fala assim, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Nós precisamos salientar isso, porque não é pelas nossas boas obras. Mas no versículo 10, que é justamente as obras de antemão a qual ele nos preparou, ele fala assim, ó, pois somos obra-prima de Deus. Nós somos uma obra da mão do Criador. Jeremias 18 fala que nós estamos na mão do oleiro. Falado assim, ó, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E devido à nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, eu sei que eu prego para pessoas de fora, mas muitas tiveram a influência da igreja romana, criam que eram salvos pelas boas obras, e isso tenta dominar o nosso coração por meio do legalismo, a fim daquilo que nós podemos fazer. Mas há um recurso perigoso que nós também avançamos como se fosse graça, nada nós tivéssemos que fazer. E Paulo fala na carta de Coríntios que nós fomos chamados a ser cooperadores de Cristo, ou seja, cooperadores é que trabalha junto com alguém. E nós precisamos ter isso em mente. Ele fala, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, para que agora estamos em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa mente está sendo invadida pelo céu. Eu quero repetir isso. A nossa mente está sendo invadida pelo céu. Mas eu gosto dessa parte aqui que ele fala assim, ele nos fez sentar. Por quê? Porque dá uma ideia de descanso. Dá uma ideia de descanso. Irmãos, eu gosto de Lucas, capítulo 1, versículo 37, sabe? E talvez você pense, fala assim, Alisson, isso não é comigo, essa palavra.
Mas a palavra fala que, em Lucas 1,37, que fala assim, ó, pois para Deus nada é impossível. E nós vemos homens e mulheres de Deus que passaram por períodos de dúvida com relação ao seu chamado, foram experimentados pelo Senhor, e o Senhor realizou obras e deu, como por exemplo para José, o governo do Egito, coisas que eles nem puderam imaginar. E eu gosto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que fala assim, ó, ele fala assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou aos que o amam. Mas quais são os que o amam, Alisson? Os que obedecem. Aqueles que me amam são os que me obedecem. O amor está condicionado à obediência. Não é verdade, irmãos? Quando uma pessoa ama a gente verdadeiramente, a gente não percebe, justamente porque mesmo que ela faça algo que nós não gostemos, ela acaba deixando aquilo de lado, sabe, por amor a nós. Sabe, ela procura se aperfeiçoar por amor a nós. Ela fala assim, eu vou ser uma pessoa porque ele me ama de verdade, e parece que ele quer o meu bem, parece que isso que ele tem visto em mim não é legal para mim. É isso que nós percebemos no amor de Deus, não é verdade? Olha, agora ele fala, ele mostra o propósito de tudo, dessas obras, no versículo 7, ele fala assim, ó, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos com um exemplo de riqueza insuperável da sua graça, revelando-nos na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E eu quero aqui já seguir o trilho final da nossa ministração de hoje. Irmãos, eras futuras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, está falando de gerações e gerações na frente, mesmo que não seja na própria palavra de Deus, vão contar a nossa história. A nossa história vai impactar pessoas que nem nasceram ainda. A nossa história vai impactar pessoas que você nem vai conhecer. E isso vai refletir como um fruto vindo do céu. Agora nós precisamos fazer uma escolha. Se queremos andar no propósito de Deus e andar e assim deixar Ele selecionar as pessoas, andar em completa dependência, ou simplesmente nos recusarmos. Agora saiba que o Senhor tem algo bom. Eu gosto, sabe, quando ele fala assim, ó, porque ele fala nas eras futuras, porque há um tempo de preparo também. Isso também remete a um tempo ao qual nós seremos preparados justamente para andar nessas boas obras. Eu falei ontem sobre Êxodo 20, 25, que o coração, que o altar erguido ao Senhor não pode ser lavradas por mãos de homem. Por quê? Porque é lavradas pelo próprio Deus. E Deus lava, como Deus lava uma pedra? De forma natural, com vento e chuva. Eu falei sobre isso, mas eu quero terminar com vocês com um texto que está em Hebreus capítulo 6, versículo 7, que fala assim, ó, quando a terra absorve a chuva e cai, produz uma boa colheita. Irmãos, quem é responsável pela chuva? Só quem pode fazer chover é Deus. Sabe, o Satanás ele tem até controle sobre o tempo, isso é mostrado em Marcos capítulo 4, mas a chuva que produz bons frutos, somente Deus pode nos dar. Um homem não pode fazer cair chuva. Para o lavrador, ele recebe, a palavra fala assim, produz uma boa colheita para o lavrador, e ele recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, e aqui fala das dificuldades do coração endurecido, da dificuldade de obedecer a palavra, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores, que pertencem à salvação. E eu gosto dessa expressão, coisas melhores, que pertencem à salvação. Logicamente, o primordial de Deus, e quando Deus nos levou justamente, meu irmão, ao deserto, foi justamente para resgatar a nossa alma, que estava das trevas, como fala o primeiro texto. Mas Ele quer nos dar as demais coisas, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas que pertencem à salvação, coisas que, sabe, agregam e que trazem grande alegria ao nosso coração, por isso ele começa toda a caminhada com uma grande promessa. Então se firme na promessa, porque dentro dela está o propósito, a qual Deus te escolheu para andar de antemão. Jamais tenha medo, saiba que para Deus nada é impossível. E sabe que é por meio da obediência. É condicional, irmãos. Nós precisamos entender isso. É condicional no sentido de nós cooperarmos com Deus. Às vezes, o teu trabalho, meu irmão, é apenas esperar. E quão difícil é esperar, não é verdade? Às vezes o teu trabalho é apenas orar por alguém. Às vezes o teu trabalho é pregar a palavra. Às vezes o teu trabalho é trabalhar em uma empresa.
a qual o Senhor te levantará como um grande empresário. Às vezes o teu trabalho, meu irmão, sabe, é influenciar pessoas, assim como o gadareno, sabe? Jesus fala para ele, fala assim, ele quer acompanhar Jesus, Jesus fala para ele assim, vá e prega primeiro a tua família a misericórdia que Deus deu para a tua família. Mas ele fez muito mais, foi para a cidade de Decápolis, que se refere a 10 cidades. Ou a mulher de João, capítulo 4, sabe, que largou o cântaro, largou aquilo que ela ia buscar água na terra e foi pregar para as pessoas sobre Jesus. Eu não sei, sabe, não posso falar, mas o Senhor pode. Entre em oração, não desobedeça a Deus, porque o Criador de todas as coisas tem a recompensa do teu sacrifício. Gostaria de deixar os irmãos com essa breve meditação. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.